o nosso contato foi interrompido, eu fiz aqui um resumo do que conversamos até agora, mas eu vou te fazer um pedido. Eu vou entrar com você na taxa da coleta de lixo daqui a pouco. Tá? Vamos eliminar essa questão aqui da pedido de revisão e pedido de isenção. Certo. Todo lançamento, né, para todo lançamento existe o prazo recursal, que é o período que o contribuinte dispõe, né, legalmente para ingressar com o pedido de revisão ou para fazer a impugnação do lançamento. Esse prazo é até a data do vencimento da primeira parcela. Então, a partir de hoje, até o vencimento da primeira parcela, que é dia 16 de março, nós temos aí o prazo recursal para o contribuinte que entender que o valor que foi calculado do IPTU, ele discorda, seja por alguma razão qualquer, ou ele entende que não está correto, ele tem até o dia 16 para ingressar com um pedido de revisão ou de impugnação. Esse pedido ele pode formular diretamente no site do município, na página do município na internet, no protocolo digital, ou pessoalmente na Secretaria da Fazenda também, ou no protocolo geral, né? Então ele tem aí essas opções para protocolizar, né, ingressar com o pedido de revisão ou com o pedido com o recurso, a impugnação contra o lançamento. Isenção. A isenção, o prazo final para o contribuinte que tem direito à isenção, o prazo final é 60 dias após o vencimento da primeira parcela. Ou seja, será dia 16 de maio o prazo final para o contribuinte solicitar. Lembrando que quem já solicitou nos últimos 3 anos não tem necessidade de solicitar novamente, porque o pedido de isenção ele é válido por 4 anos. Então, somente deverá solicitar a isenção este ano quem completou o quadriênio, os 4 anos, no ano 2021. Certo. Então, a partir deste ano, deverão fazer uma nova solicitação que será válida para os próximos 4 anos, tá? Mas somente aqueles que ainda não fizeram nos últimos 3 anos. Tá? Quem tem direito à isenção? A isenção se aplica a todos os contribuintes que possuem renda familiar até 3 salários mínimos, que têm a idade igual ou superior a 60 anos, ou alguma doença ou deficiência que impeça de trabalhar, e que tenha um único imóvel utilizado para a própria residência. Então, os requisitos para a solicitação da isenção são exatamente estes. Renda familiar um desses ou todos superior esses? A 60 anos, doença ou deficiência que impeça de trabalhar e possuir um único imóvel utilizado para a própria residência. Mas muito bem, desculpa, eu acabei te atropelando aí. Tá, só vamos lá, então. Idade superior a 60 anos. Isso. Um único imóvel utilizado como residência. Isso. Que tem alguém na família com doença, com deficiência ou doença... É isso? Como é que é? Doença ou deficiência que impeça a atividade laboral, que impeça o contribuinte de trabalhar. E ele tem que permanecer em casa cuidando dessa pessoa. Exatamente. Então Tá. ele fica impedido de trabalhar por conta do cuidado que tem que ter com a pessoa doente ou deficiente. Nesse caso, ele tem direito à isenção. E a renda familiar? Nesse caso da doença e da deficiência, não é necessário ter 60 anos ou mais. Tá? Aí se aplica a qualquer idade. E a renda familiar? Até 3 salários mínimos. Essas exigências são cumulativas ou uma delas? No caso da idade ou da doença ou deficiência, é uma ou outra. Certo. As demais são cumulativas. Não posso ter 2 imóveis e pedir isenção, né? Isso. Tá. Isso. Ô Célio, agora sim, vamos falar sobre a questão da taxa de coleta de lixo. Esse ano aumentou o número de contribuintes, inclusive os templos, né, foram incluídos neste rol. Como é que vai funcionar a questão da taxa? Eu posso pagar, então, o IPTU, se eu não tiver condições, e a taxa, se eu não pagar, o que acontece? Como ele está totalmente separado, é possível, sim, o contribuinte optar por pagar o imposto e não pagar a taxa, ou pagar a taxa e não pagar o imposto, ou pagar os dois. Lógico que isso é perfeitamente possível. É claro que o imposto ou a taxa, o tributo, enfim, uma vez não pago, na virada do ano ele é inscrito em dívida ativa, somente na virada do ano, né? Ou seja, somente lá no dia 1º de janeiro de 2023 é que ele estará inscrito em dívida ativa. A partir daí, há a possibilidade de se iniciar as cobranças que o município pode fazer. A primeira opção é o protesto da dívida. Pode ser protestado.
e depois, mais tarde, normalmente o que se faz, se não houver o pagamento, é o encaminhamento para a cobrança judicial. Tá? Mas o que mais, na verdade, acaba causando transtorno para o contribuinte não é nem essas cobranças, mas sim a incidência de juros e multas. Certo. Porque a partir do vencimento incide, e é uma bola de neve, incide juros de 1% ao mês e multa de 2%. Então nós vemos muito o contribuinte às vezes reclamar, ficar descontente em razão do volume dos acréscimos que isso vai gerando com o passar do tempo. Tá. E aí, se não houver um refis que conceda a redução, o valor do imposto fica alto. Então, no primeiro momento tem o protesto, você tem o custo do protesto, que já agrega, Exato. Né? Depois você tem a ação judicial, aí tem os custos da ação, tem a questão dos honorários advocatícios, né? Exatamente. Além dos juros legais que são incluídos e os encargos incluídos no débito. Exatamente. Tá, vamos lá então. Agora, com relação à isenção, tem isenção da taxa de lixo? A isenção da taxa de lixo, na verdade, das taxas foram excluídas as isenções, né? Ela existia para algumas categorias, por exemplo, para imóvel de categoria precária e baixa existia, foi eliminado, para as igrejas também existia, foi eliminado em razão dessa nova tabela da cobrança de lixo que o município buscou fazer um lançamento para cobrir o custo do serviço. Certo. Para que isso fosse possível, sem onerar demais aqueles que pagam, optou-se por tributar todos, para que não se onerasse demais apenas alguns e deixasse outros sem. Então houve essa mudança, hoje não existe mais a isenção da taxa. Quer dizer, eu posso ser um cidadão isento do IPTU, mas isso não significa que eu esteja isento da taxa. Perfeitamente, é isso mesmo. Claro que nesses casos o contribuinte vai recolher a tarifa social da taxa, né? Pode ser lá R$50, aliás, 48 este ano, ou 90, dependendo do caso, se é coleta diária ou alternada, mas mesmo assim ele terá incidência da taxa. Por menor que seja, mas ainda terá incidência. Ontem me fizeram uma pergunta aqui, eu gostaria que você respondesse, eu respondi do meu jeito, né? Que é da taxa de iluminação pública. Não tem nada a ver com o IPTU, né? Não, até porque a taxa de iluminação pública, ela é uma contribuição, na verdade ela não é taxa, né? Nem imposto, contribuição social, né? Isso. A gente fala porque virou hábito. Para manter a iluminação na cidade. No caso o município faz a própria cobrança para os imóveis vazios, que não têm edificação, que não tenha ainda morador no local. Então, nesse caso, é feita a cobrança no sistema do município. Os demais recebem a cobrança pela Copel, né, pela conta de energia. Certo. Viu, aqui tem uma pergunta. Quando vence a parcela única, ele já foi dito, é 16 de março, a parcela única ou a primeira parcela. E se pagamos a coleta do reciclável, eles não passam conforme acordado, será cobrado igual? Porque eles não passam em dias determinados. Aí a reclamação é com quem? Com a Secretaria do Meio Ambiente, ou Célio? Exato, Ayrton. Nós já estamos divulgando isso para que não fique nenhuma dúvida para o contribuinte. O lançamento que foi realizado, ele foi realizado considerando a informação da Secretaria de Meio Ambiente. Caso não esteja correto, é importante que o contribuinte faça a sua reclamação, né, faça seu requerimento pedindo a revisão. Esse requerimento será encaminhado à Secretaria, sim, de Meio Ambiente. Se houver necessidade de correção, eles vão nos informar e nós faremos a revisão do lançamento. Mas realmente, Ayrton, a secretaria responsável pela coleta de lixo é a Secretaria de Meio Ambiente. Aqui a Leandra está dizendo aqui que o valor é absurdo do IPTU, que o loteamento dela não tem CEP, não tem esgoto, e ela fala da Vila Maria na região do Porto Meire, e ela aqui já lança um impropério ao prefeito, né? Isso é muito comum quando chega a conta. Agora, ô Célio, como é que a pessoa avalia se o imposto está alto ou não? No carnê tem o valor venal, né? Explica isso pra gente. Isso. Na verdade, a tributação, ela é feita da seguinte forma, é aplicada uma alíquota, imóveis edificados, a alíquota é 1%. Nos imóveis não edificados, a alíquota é 2%. Então, terreno. Lá na Vila Maria, ainda a maioria é terreno.
a alíquota é 2% sobre o valor venal. Esse valor venal, ele consta da planta genérica do município, que foi aprovado quando da aprovação do loteamento. Na época que foi aprovado o loteamento, a comissão permanente de avaliação da planta genérica se reuniu. Essa comissão é composta por engenheiros, por corretores de imóveis e por técnicos do município. E eles, então, através dos anúncios que a loteadora apresentou na época de venda, fizeram a planta genérica de valor. Né? Então, o que está sendo tributado é de acordo com a planta genérica. Neste caso, o que o contribuinte deve verificar? Se o valor venal que consta no carnê condiz com o valor real de mercado. Nós já tivemos casos de loteamento que o valor venal, base de cálculo do IPTU, estava acima do valor real de mercado. Neste caso, nós tivemos que fazer, submeter a uma revisão da planta genérica. Né? Então, o que ele deve fazer? A contribuinte, olhe o valor venal. Se o valor venal estiver de acordo com o valor de mercado, ele está correto. Porque, via de regra, é sempre mais baixo. Certo. Mas, se o corrente está mais alto, cabe revisão. Por exemplo, eu fiz o meu financiamento, eu entrei no Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida. Tem algum benefício? Certo. Nesse caso, o contribuinte tem 2 anos de isenção do IPTU. Quem fez aquisição do imóvel, adquiriu o imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, tem 2 anos de isenção do IPTU contados à data da assinatura do contrato. Tá? Então, sempre 2 anos após a aquisição, esse período fica isento do IPTU. Lembrando que é só do IPTU e não das taxas. Não das taxas, né? Ok, então, Célio, obrigado pela sua participação. Aquele banner que tem lá no site da Prefeitura, é só clicar nele e eu vou direto. Eu não preciso fazer aquele passo a passo de autoatendimento, serviços fazendários, IPTU. Não vai tem direto. Necessidade. Inclusive, o pessoal está hoje de manhã trabalhando para fazer alguns ajustes, algumas melhorias no site, para deixar ele mais prático, mais intuitivo, né? Nós já percebemos que tem algumas melhorias que são necessárias, já demandamos a tecnologia para que eles façam isso. Mas é isso mesmo. Apenas clicar no banner, ele vai direto. Tá, então, e outro WhatsApp também da Secretaria da Fazenda, é possível você enviar sua mensagem, será respondido. Pode. Os canais de atendimento, né, além, é claro, do 156, da página do município, os números de WhatsApp nós estaremos atendendo. O número de telefone também nós estaremos atendendo e aqui pessoalmente também. Ok, então. Célio, obrigado pelas suas informações. Bom dia, bom trabalho a você e a equipe aí, ok? Bom dia,